Bom dia, tudo bem? Vou tentar fazer uma live aqui agora, se a internet permitir, se a minha internet der suporte, para falar um pouco sobre suicídio e o meu interesse por esse assunto, especialmente nesse momento aqui que eu quero falar sobre isso. Há pouco tempo eu fui fazer um velório, fui convidado a fazer um velório de um menino cometeu suicídio e ali eu tive que falar para a família, para os parentes, o pessoal todo, e não é a primeira vez que eu sou chamado para falar em velórios assim, e é uma situação muito difícil, muito complicada, e a dor, a vergonha, a culpa, a raiva, desespero da família, é uma coisa mais triste que eu já tive a oportunidade de ver. E eu fico pensando no conforto, no consolo dessas pessoas. Eu já tive a oportunidade também de conversar com pessoas que perderam entes já há alguns anos e como elas lidam com essa tristeza. E há 2 semanas eu ouvi uma palestra, esteve aqui na nossa cidade, uma doutora especialista, doutora Karen Scavatini. Ela é especialista em pós-venção. Pós-venção é o cuidado com as famílias, os familiares, as pessoas que perderam alguém por suicídio. E ela tem muita experiência, já escreveu livros, criou um instituto e falou sobre os grupos de apoio que eles têm feito, o trabalho que eles têm feito e como às vezes as famílias que perderam alguém, como tem uma tendência de, na própria família, ter mais suicídios. E esse é um assunto, porque na minha vida até hoje, como pastor, eu sempre preguei e trabalhei com a prevenção, é o que a gente faz e tem que fazer sempre, ajudar as pessoas a vencerem os pensamentos suicidas e viverem a vida abundante que Jesus promete. Mas eu fiquei pensando que essa área é uma área que eu pessoalmente não tinha pensado, só nesses velórios, nesses contatos, como, como cuidar, como consolar, como ajudar pessoas. Há estudos que ela falou lá que para cada suicídio, 30, 40 pessoas são afetadas diretamente por isso. Então, é uma coisa terrível, terrível, terrível. E o que nós podemos fazer? Então, como pastor, a minha intenção não é promover discussões, especulações teológicas sobre esse assunto. A minha intenção é como consolar pessoas que perderam gente querida, gente amada, como confortar elas. E aí é que entra a questão da fé, questão da compreensão bíblico-teológica, porque um pensamento vem lá da Idade Média, principalmente para quem é cristão, é que o suicida está condenado, está no inferno, porque cometeu, alguns ainda dizem, né, que é o pecado imperdoável, que é o pecado de acabar com a própria vida. Então, eu queria que nós pensássemos mais sobre esse assunto, que as igrejas pensassem, os cristãos pensassem sobre esse assunto, e pensassem com o olhar da compaixão, da misericórdia, porque além, eu como pastor, pregador do evangelho, além de querer que as pessoas, quando morrerem, vão para o céu e não para o inferno, eu também me preocupo para que as pessoas que estão vivas hoje, elas não vivam o inferno na terra. E eu tenho preocupado com isso, porque parece que muitas pessoas que perderam gente querida vivem um inferno aqui na terra. A vida perde o sentido. Você perde um filho, um pai, um filho, um adolescente. É muito triste, é muito doloroso, é muito terrível. Então, isso é um solo sagrado, sagrado, sagrado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá, só uma breve explicação, eu só vou
explicar algumas coisas e colocar algumas questões para você pensar. Existe pelo menos um livro do pastor Hernandes sobre suicídio, que você poderia ler também, é um livro bom. O livro tem alguns ensinos muito interessantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que suicídio não está na Bíblia, essa palavra. Você vai falar, mas a Bíblia está lá o mandamento, é óbvio, é inferência, está lá o mandamento, não matarás. Está a lei de Deus dos 10 mandamentos. E aí a gente deduz que não matarás, você não pode matar a si mesmo, é óbvio, a vida é um dom de Deus, é Deus que dá, é Deus que tira. Mas observe, que esse mandamento não matar, a maioria dos cristãos entendem, por exemplo, que se você matar em uma guerra justa, uma guerra legítima, quando, por exemplo, os aliados lutaram contra Hitler, quando você mata numa guerra, isso aí não quebra o mandamento. Quando você, em legítima defesa, para proteger sua família, proteger sua honra, você mata um bandido, um estuprador, isso aí não quebra o mandamento. Isso aí, a maioria dos cristãos concordam com isso, com exceção dos Quakers e dos pacifistas radicais, que acreditam que o cristão não mata ninguém, ele morre. Mas a maioria dos cristãos, especialmente os calvinistas e outros também, chegam nesse consenso. Não, se você matar uma guerra legítima, uma guerra justa, o policial no exercício do seu dever, a pessoa defendendo a sua família, isso aí não quebra o mandamento. Isso aí não quebra o mandamento. Então, não matarás, não assassinarás o sentido. Então, não quebra o mandamento. Então, quando você tira a sua própria vida, depende do motivo, das ideias, daquilo que está no seu coração. Então, voltando, a Bíblia não fala em suicídio, a Bíblia fala em suicidas. A Bíblia fala que Aitofel, que era o conselheiro sábio de Davi, que por raiva de Davi, porque ele fez com Batseba, ele provavelmente era o avô de Batseba, ele se voltou contra Davi, se aliou com Absalão, e ele deu um conselho para Absalão, e o Senhor frustrou o conselho de Aitofel, diz que o Aitofel foi lá e se enforcou, uma das histórias de suicídio. Diz também de Saul, para não cair na mão lá dos inimigos, ele se lançou na lança e se matou. Fala também de Judas, o interessante de Judas é que diz que o último pensamento de Judas ao se enforcar é que ele falou, eu entreguei sangue inocente. Provavelmente Judas está pensando na lei de Deus do Antigo Testamento, que diz que quando você derrama sangue inocente, a terra clama pela justiça retributiva. Então, se você derramou sangue inocente, você tem que derramar o seu próprio sangue. Então, Judas, ao se enforcar, e o seu último pensamento foi esse, eu entreguei sangue inocente, ele está aplacando e cumprindo a justiça retributiva, dando a sua vida. O Judas fez isso. E o caso de Sansão, que na hora da morte lá, Sansão agarrou as colunas, e ele orou a Deus, tinha sido furado os seus olhos diante dos midianitas, e aí muitos vão dizer, não, o que Sansão fez não foi suicídio, porque ele se matou para matar os inimigos dele. Ele queria matar os inimigos de Deus, os inimigos dele, e ele morreu junto. Foi a última frase dele, que eu morra junto com os midianitas. Assim, então, a causa da morte de Sansão foi provocada por ele. Mas assim, a maioria das pessoas vão dizer, não, isso não pode ser considerado suicídio por causa da motivação de Sansão. Você percebe que a motivação é que determina se é considerado suicídio ou não. Então, ele estava motivado a acabar com os inimigos e ele acabou com a sua própria vida. Mas, na maioria dos cristãos, vão dizer, a motivação é o que está dentro do coração. Então, observe que a motivação de quem tira a vida, que é classificada por suicídio ou não. Você percebe? Imagine se a motivação de Judas fosse pagar a justiça de Deus e por isso ele se enforcou. É a motivação. A motivação de Abimeleque, quando pediu para o escudeiro lá matá-lo, é para que ele não ficasse conhecido como uma mulher que o matou. É outro caso da pedra, que jogou a pedra na cabeça dele, ou de Saul, que se matou. É a motivação que determina se a pessoa cometeu suicídio ou não. No caso de Sansão, especialmente, que está lá em Hebreus como um dos heróis da fé, então a gente fala, então Sansão não cometeu suicídio.
Depende, então, da motivação. Então, se você lê, por exemplo, um texto, presta atenção nisso, Mateus 18:6. É o contexto que Jesus toma as criancinhas e diz, olha, se alguém não se fizer como uma criança, como um desses pequeninos, não entrará no reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando das crianças, as crianças estão lá, e ele começa a falar dos escândalos. Aí, Mateus 18:6, ele diz assim, ai daqueles que causam escândalos, aqueles que fazem mal para os pequeninos. Aí, olha o que Jesus diz em Mateus 18:6. Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado nas profundezas do mar, do que ele fizer, do que ele causar o escândalo, um mal para um desses pequeninos. Jesus está dizendo, olha, provocar um mal para uma criança, ou se alguns interpretarem crianças e pequeninos como os inocentes na fé, que é possível, causar um mal para eles, é melhor a pessoa ser lançada no fundo do mar. Jesus não está incentivando o suicídio, mas ele está dizendo que existe mal maior e mal menor. Você entendeu? Às vezes você não precisa escolher entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Às vezes é um mal maior e um mal menor. Sansão estava num momento ali que ele escolheu. Para fazer a vontade de Deus, eu vou morrer, mas eu vou acabar com os inimigos. Eu vou tirar minha vida, mas eu vou acabar com eles. Jesus diz, é melhor a pessoa ser lançada no fundo do mar, ter uma morte horrível, terrível, do que causar um mal maior a uma dessas crianças. Pense, pense, pense nesse texto. Se um pedófilo, um homem que tem perversões ou desejos perversos, homicidas, mas que tem temor de Deus, e para não causar o mal ao outro, às crianças, essa pessoa cumpre essa ordem de Jesus literalmente. A motivação dela. Como é que ela será julgada? Como é que Deus julgará se alguém fizer isso? Para não causar um mal maior, ele causa um mal menor. Pense nesses textos, pense nessas coisas todas e reflita. E reflita sobre cada situação, cada momento, e reflita que na cruz de Jesus Cristo se encontraram a justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça foi cumprida, foi paga, e a misericórdia triunfou sobre a justiça de Cristo. Pense na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Pense nas pessoas que estão sofrendo, seres humanos, com essas crenças. E pense também que se eu, que sou pastor, sair daqui e ali na rua passar uma mulher e eu olhar para ela com intenção impura no meu coração, e eu desejar, de acordo com Jesus, eu já quebrei o mandamento, eu já adulterei no coração. Agora imagine, se enquanto eu pensar coisa impura, nesse momento eu tenho um infarto fulminante e eu morro. Eu morri em pecado. Eu morri quebrando o mandamento. Eu vou para o inferno. Eu sirvo a Jesus por décadas e o amo com todo o meu coração. E se eu tiver um pensamento impuro na hora da minha morte, o meu amado Senhor vai me expulsar da sua face para sempre, e eu serei condenado e viverei longe dele para sempre. Pense o seguinte, o Salvador é Jesus, não sou eu que me salvo. Foi Jesus que pagou os meus pecados, que me regenerou, que me redimiu. É Jesus que me salva, não sou eu.
Não é a minha boa obra, não é a minha santidade, quem me salva é Jesus. Em Jonas 2,9 diz que a salvação pertence ao Senhor. A salvação é algo exclusivo do Senhor. A salvação é algo de Deus, é Deus que salva por meio do seu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz. Eu não tenho esse poder nem essa capacidade de julgar, eu não julgo nem a mim mesmo. Agora, Deus é o Deus que sabe o que é justiça, eu não sei. É Deus que define o que é justiça, é Deus que define o que é amor. É Deus que define. Então, eu não posso julgar nem mandar ninguém para o inferno, é Deus que faz isso. Agora, eu, como discípulo de Jesus, eu tenho esperança. Eu oro que a misericórdia de Cristo triunfe na hora da morte, na vida de gente que está sofrendo tanto, que carrega uma dor tão insuportável, que não consegue lidar com ela. Eu oro e eu tenho esperança de que a misericórdia triunfe, que a graça e o amor de Deus alcance essas pessoas. Eu tenho esperança. E eu falo para as pessoas enlutadas dessa minha esperança, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você não crê assim, é óbvio, você não precisa crer assim. Agora, eu vou ter que prestar contas daquilo que eu creio, daquilo que eu ensino e daquilo que eu prego. E daqui a algumas décadas eu vou estar diante de Deus. E eu não temo estar errado. Eu creio que o inferno, como disse Jesus, foi preparado para os seus demônios, para o diabo e os seus demônios. Eu creio que a graça e o amor de Deus é o fundamento do universo. E eu creio que Deus tem prazer em salvar, não em condenar. Então, cada um sabe de si diante de Deus. E cada um vai ter que dar contas diante de Deus. Eu faço com toda a verdade do meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. E essa discussão que eu promovi não tem interesse nenhum em vencer debate teológico, em causar especulação. Meu interesse é apenas confortar, consolar, trazer um pouco de esperança para a mãe, para o pai, para o irmãozinho, para a família que enfrenta uma tragédia tão dolorosa. A minha missão é levar alívio, refrigério, cura, é abraçar em amor e esperar que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que o nosso Deus e o seu nome é amor, e eu sei que ele também é justo, e eu sei que a salvação pertence a ele. E eu quero que pessoas, enquanto estão em vida, não vivam o inferno, não vivam o inferno. Experimente as doces consolações do Espírito Santo de Deus e seja confortado por ele sempre, sempre, sempre. Procure ajuda se você está assim, procure ajuda. Procure apoio. Procure. Deus te conforte, Deus te anime, Deus te console, Deus nos dê a nós, pastores, pregadores, igreja e cristãos de maneira geral, o ministério da misericórdia, da compaixão, da empatia e da bondade. Um abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Eu não sei de tudo, eu não tenho toda a verdade, eu não sou especialista em nada, eu só sou um pregador do Evangelho, tá bom, meus irmãos? Os outros que se ficaram ofendidos, me perdoe com a minha postagem lá, se eu estou questionando a ortodoxia de alguém, me perdoe. Fique em paz, Deus abençoe você. Eu sou só um pregador do Evangelho da graça, do Evangelho insondável, da graça de Jesus Cristo. Foi ela que me salvou e é ela que nos salva.
e a Ele seja a glória hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.